Olá pessoal, eu sou a professora Fátima, professora de Linguagens, Língua Portuguesa. E hoje eu voltei mais uma vez aqui para falar com vocês agora um pouquinho sobre produção textual. Na verdade, nós tivemos alguns encontros onde nós trabalhamos a parte ortográfica, em seguida nós trabalhamos a parte de interpretação textual e agora então a gente vai para o nosso grande finale, que é a cereja do nosso bolo, ou seja, a produção textual, que é o nosso produto final. Para trabalhar a produção textual, nós precisamos seguir algumas regras. Não é simplesmente pegar uma folha e sair escrevendo. Não. Tem todo um preparo. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para construir uma produção textual de acordo, uma produção textual objetiva, clara. Bom, em primeiro lugar, o que significa texto dissertativo? O texto dissertativo é o tipo de texto que nós teremos que fazer na nossa redação do Enseja. Aliás, ele é o tipo de texto que é solicitado para concursos públicos, vestibulares, Enseja, Enem. Então, esse é o tipo de texto clássico. Dissertação é um texto que se caracteriza pela defesa, exposição, exploração de ideias, ponto de vistas com base na argumentação. Você precisa ter uma boa argumentação para fazer um bom texto. E eu vou explicar para vocês quais são as dicas, as principais dicas, para que vocês possam produzir um texto bacana. Bom, a primeira dica de todas é a estética textual. Eu preciso olhar para o seu texto e eu preciso ver que ele está escrito dentro das normas solicitadas. A estética textual, ela se compõe de marcação de parágrafo, ou seja, para que nós possamos fazer uma marcação de parágrafos, nós precisamos marcar com 2 dedos. Eu trabalho em sala de aula, como eu trabalho com adultos, eu procuro sempre pedir para eles marcar com um dedo só. Porém, quando eu trabalho com adolescentes e crianças, a gente marca com 2 dedos. Bom, o título ele vem centralizado na sua folha. Embaixo do título, então, nós vamos deixar uma linha em branco, a fim de separar o título do corpo do texto. Porque senão o meu texto vai ficar aquela coisa misturada que ninguém vai conseguir compreender, Bom, depois que eu deixei, então, o espaço entre o título e o início, o começo do meu texto, eu vou colocar os meus 2 dedinhos, vou fazer a marcação do parágrafo e vou começar a produzir o meu texto. Letra legível. Atenção, letra legível. Ninguém vai ficar tentando adivinhar o que você escreveu. Procure fazer uma letra que seja clara, que seja objetiva, que as pessoas possam entender. Procure não misturar tipos de letras, como por exemplo, letra de forma com letra cursiva. Se você começou a escrever com um tipo de letra, vá até o final do seu texto com aquele tipo de letra. Não mude. Não troque. Fique sempre atento ao número de linhas estabelecidos nas instruções, ou seja, nas instituições. Jamais escreva pouco ou exceda demais o número de linhas. Algumas instituições pedem de 10 a 20 linhas, outras pedem de 15 a 25, algumas pedem de 10 a 30. Vocês precisam estar atentos ao enunciado, às instruções que eles vão passar para vocês. Eu costumo trabalhar com os meus alunos com um total de 20 linhas, porque eu faço 5 linhas para a introdução, 10 linhas para o desenvolvimento e mais 5 linhas para a conclusão. Então, o meu texto não está nem pequeno e nem grande demais, está dentro do padrão. O segundo tópico, a segunda dica é o tema gerador. O que é o tema gerador? Temas geradores de concursos e vestibulares, provas de Enem, prova de Enseja, são frequentemente temas de atualidades. Fiquem atentos ao que está acontecendo ao seu redor, no nosso país, no nosso mundo, na sua cidade, com seu vizinho. Fique ligado, leitura, jornal, revista, internet, leia tudo que você puder. Por isso, procure ler, assistir os noticiários e se aperfeiçoar. Ao escrever, jamais fuja do tema proposto. Tampouco
copie informações dele. Isso implica na anulação do seu texto. Cuidado, não fuja do tema. Se você começou escrevendo sobre uma determinada situação, por exemplo, eu vou escrever sobre a política do Brasil. Eu comecei escrevendo sobre a política, eu tenho que finalizar o meu texto escrevendo sobre política, né? Eu preciso observar o que eles estão pedindo para mim como tema gerador. Tá, eu vou escrever sobre política, mas é sobre política que eles estão me pedindo? Ou eles estão me pedindo sobre uma outra coisa completamente diferente? Eu não posso escolher o tema que eu quero. Eu vou fazer aquilo que está sendo me solicitado. A terceira dica é o tipo de texto. Vestibulares, concursos, como eu falei para vocês, Enseja, Enem, eles pedem o texto dissertativo, que é esse tipo de texto que nós estamos trabalhando já desde o começo do nosso curso. Isto é, aquele que necessita de uma argumentação, de uma ideia, mecanismo de defesas ou críticas de um ponto de vista. Aprofundamento de um parecer, de uma ideia, lógica de pensamento. Você será o defensor crítico do seu texto, através de um tema gerador. Então, eles vão te passar um determinado tema, que seria o tema gerador, e você vai discursar, você vai escrever sobre aquele tema e você vai defender as suas ideias. Ou seja, você precisa argumentar, apresentar argumentações sobre esse tema gerador que eles apresentaram para vocês. Por isso a importância de vocês estarem sempre atentos ao que está acontecendo na atualidade. Televisão, jornal, revista, internet. Fiquem ligados aos mecanismos de informações. Bom, a nossa quarta dica aqui é parte de um texto dissertativo. O que precisa conter nas partes de um texto dissertativo? O número mínimo e o máximo de linhas do texto dependerá das instruções contidas na prova. Estima-se que seja entre 15 e 25 linhas aproximadamente. Por isso que eu trabalho com 20, porque eu não estou nem muito e nem faltando. A instrução é a peça-chave do seu texto, pois irá situar o leitor, ou seja, nortear, para que ele tenha uma base sobre o que vai conter naquela redação. A introdução é uma breve abordagem do tema gerador, a fim de levar o leitor até o caminho das ideias mais consistentes. Argumentadas e elaboradas, um parágrafo de mais ou menos 4 linhas é o suficiente. Resumindo, a introdução é onde eu faço a apresentação do tema gerador. Eu trabalho com um total de 5 linhas. Se eu faço 5 linhas na introdução, eu faço 10 linhas no desenvolvimento, depois eu faço mais 5 linhas de conclusão, eu tenho 20 linhas e eu tenho um texto dentro das normas solicitadas. Então, eu não estou nem devendo linhas e nem excedendo linhas, certo? Bom, no desenvolvimento, que é a parte do meio do meu texto, ou seja, é o corpo do meu texto, é o miolo, né, do meu texto, vem a parte da abordagem argumentativa, ou seja, é ali que eu vou expor, que eu vou defender os meus pensamentos, citações, dados, estatísticas, é ali que eu vou colocar tudo o que eu quero colocar de informação que eu trouxe comigo mediante a conhecimentos prévios. A consistência do texto, ela se baseia no fato de que você desenvolverá a fala de defesa ou de crítica. Geralmente em 2 parágrafos, como eu disse para vocês agora há pouco, apresentando os problemas através da base que você tem, né? A finalidade do desenvolvimento é convencer o leitor, né? Usando palavras argumentativas, convincentes, apoiadas em ideias. Ou seja, você precisa convencer aquela pessoa que está lendo o seu texto de que aquelas informações que você está passando são informações verdadeiras, são informações reais. Então, a sua obrigação é o quê? Tentar convencer o leitor. Bom, já lá na parte da conclusão, que seria a parte final do meu texto, né? Ela se dá a partir do desenvolvimento, pois é a síntese do que você abordou.
Ou seja, ela apresenta todo um diferencial porque agora vai surgir uma provável solução para aquele problema que você apresentou lá no desenvolvimento. Colocando então a sua opinião, nunca, em hipótese alguma, você pode usar eu acho, eu penso, eu concluo. Você não participa da história. Tira o eu, elimina o eu. Escreva sempre em terceira pessoa. Pode ser usados verbos como admite-se, conclui-se, pensa-se, acredita-se, é mais chique, é mais bonito, é mais formal e é correto. Use e abuse desses verbos juntamente com a partícula C, porque daí ele se torna impessoal. Permitindo então, que desta forma a opinião pessoal sua, ela já está contida ali no seu texto, porém sem o sujeito, sem a primeira pessoa, o eu. O eu nós vamos deixar de fora do nosso texto dissertativo. O eu não é permitido. A conclusão ela é feita apenas em um parágrafo, ou seja, 4 ou 5 linhas. Eu prefiro que seja em 5 linhas. Porém, tem gente que não consegue escrever 5 linhas, escreve em 4. Está dentro da norma também, né? A ideia final é o fechamento do seu texto. Erros de ortografia, a nossa dica número 5. Por favor, prestem atenção, leiam quantas vezes forem necessárias. Jamais, jamais se admitem erros ortográficos, abreviações, gírias na redação. Nem pensar em gírias. O texto deve ser escrito no português padrão. O que quer dizer o português padrão? É a linguagem formal, a norma culta, ou seja, aquela linguagem mais séria, aquela que nós usamos com pessoas que nós não conhecemos. Então, nós precisamos ter uma linguagem padrão, apresentando coesão e coerência, gramática e sentido. Evite termos grosseiros ou populares demais, assim como termos estatísticos e rebuscados. Eu aprendi uma palavra nova, eu vou usar. Se você não sabe o significado da palavra, não use. Não use. Pois são de mau gosto. Escreva de forma clara, objetiva, com ideias organizadas e precisas. Vá direto ao ponto. Não fique enchendo linguiça, porque você vai se perder dentro das informações e você não vai conseguir concluir o seu texto. Use sinais de pontuação. Por favor, ninguém consegue ler um texto se não tiver sinal de pontuação. Coloque os sinais de pontuação. Antes de escrever o seu texto na folha oficial, que é aquela folha que você precisa, então, entregar para as instituições, você deverá ler o seu texto novamente e observar se não tem nada de errado. Leia uma vez, 2 vezes, várias vezes se necessário. Quase sempre nós esquecemos de algum detalhe que poderá ser importante e você só vai perceber que aquele detalhe não foi colocado se você ler o seu texto novamente. Cuide em relação ao uso da vírgula. Tem gente que acha que respirou, tem que colocar uma vírgula. Tem gente que acha que qualquer paradinha é uma vírgula. Cuidado, nada de excesso de vírgula. O uso indevido pode dar um sentido completamente diferente daquilo que você gostaria de escrever, daquilo que você gostaria de expor. Então, leia muito. Na dúvida, se você estiver na dúvida entre colocar a vírgula ou não, não coloque. O pecado é muito menor se você não usar do que se você colocar demais e colocar errado. Considerações finais dessa nossa aula aqui. Com essas dicas básicas, objetivas, pequenininhas que eu passei para vocês hoje de redação, você poderá escrever um bom texto. Leia bem a proposta com o texto base. Eles vão apresentar para vocês os textos base. Leia bem. Eles servem como orientação para a sua escrita e eles possuem valiosas informações. Dentro desses textos bases que eles vão fornecer para vocês, ali tem várias informações, várias dicas que se você não ler com atenção, você não consegue perceber. Não tenha pressa, não desrespeite os direitos humanos.
Faça a sua redação devagar. Uma dica que eu dou sempre para os meus alunos é o seguinte: quando for fazer a prova, faça primeiro a redação, depois você vai partir então para a parte da interpretação e a parte gramatical da sua prova. Pois quando você chega na sua prova, sua cabeça está um pouco mais tranquila, você está um pouco mais disposto, ainda não está tão cansado, então fica mais fácil de produzir o seu texto. Mas é só uma dica. Escrever é muito importante. Exercite o seu português e preste muita atenção ao ler os enunciados das questões. Cuidado com a interpretação dos enunciados. Se lá estiver dizendo para você sublinhe, é para sublinhar, não é para circular. Se estiver dizendo faça um X na questão, é para fazer um X, não é para circular. Então você precisa estar atento àquilo que eles estão pedindo para você. Pois qualquer vacilo, qualquer erro é motivo de anulação da sua redação. Lembrando que a sua redação é a parte mais importante da sua prova. Eu estarei aqui torcendo por vocês, eu tenho certeza que a prova de vocês será muito boa, será um sucesso mesmo, porque vocês estão preparados para isso, vocês estudaram para isso. Afinal de contas, é para isso que vocês estão se dedicando tanto, para conseguir uma boa redação, para conseguir fazer uma boa prova e então concluir os seus estudos. Lembre sempre de mandar para mim as suas dúvidas, eu estarei aqui à sua disposição. Até mais!